4 minutos, o Sala de Redação está no ar. Nós estamos numa terça-feira, né? E terça-feira no programa do Macedo teve vaneirão hoje pela manhã, Maurício Saraiva. Eu acordei assim, emocionado com aquele som, com aquela música maravilhosa que o Rio Grande nos coloca. E agora me lembro de Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Aliás, ontem o nosso Gaúcha Mais entrevistou Luiz Morandi. Que bela entrevista, hein? Parabéns para o Luiz, para toda a turma e a nossa Gimo fazendo sucesso. Tem ainda a Zafari Bourbon, Ruder Segurança, há 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Agora IESA Fiat, Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E ainda planos de saúde empresariais, carinho pela vida. Pedro. Economize com os painéis solares Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Fale. Falando em sucesso, ontem foi a vez de o Sala de Redação fazer sucesso em rede nacional com a generosa manifestação do Galvão Bueno na abertura do terceiro bloco, quando fomos falar de Campeonato Brasileiro, e eu estava no programa naquele momento. O Galvão aproveitou a minha presença no programa para agradecer a mim, como representante da bancada toda do Sala, a receptividade, a acolhida que ele teve na sexta-feira passada, o tamanho do orgulho que ele teve de participar do programa conosco naquela semana de festividades, e falou isso dentro do programa Bem Amigos para o país inteiro, e nos agradeceu, e evidentemente eu retribuí o agradecimento, porque ele é que abrilhantou o programa naquela sexta, aproveitou o gancho que nós estávamos pessimistas naquela sexta-feira, porque Grêmio e Inter vinham de resultados muito ruins, e a partir daí deu o gancho para o restante do debate. Mas então, na figura que foi o agradecimento do Galvão por ter participado do Sala na sexta passada, eu é que, em nome da bancada inteira, me dei o direito de agradecer também, Pedro, a participação dele conosco, e a vida seguiu. Foi um momento bem bonito do Bem Amigos ontem. Fez muito bem. Bom, eu quero falar com o senhor Luciano Potter, que ontem não participou do programa, porque tem técnico novo, tem esperanças novas, tem contratação nova no Internacional. Está mudando tudo na vida colorada, Potter. Bom dia, boa tarde, Pedro. Tudo bem? Como é que estamos? É verdade, Pedro. E sempre é aquilo que eu dizia, né? E que eu digo sempre, né? O torcedor de futebol vive de esperança. E sempre quando tem um novo ciclo começando, a gente fica de novo esperançoso, né? A gente fica de novo achando que as coisas podem acontecer. Torcer para um clube de futebol muito mais perder competições do que vencer. Muito, muito, muito mais perder. O Real Madrid perde mais competições do que vence, né? E um novo trabalho é esse. Geralmente as histórias de treinadores de futebol são de eternos recomeços, né? O Abel foi campeão do mundo na terceira ou quarta passagem dele no Internacional. O Diego Aguirre vai somar sua segunda passagem como treinador, a terceira como ser humano, porque ele foi jogador, né, do Inter, estava, aliás, no Grenal do século em 89, né, naquele Brasileirão de 88, jogado até 89, aliás, como aconteceu no ano passado, né, e nesse ano. Então, Pedro, não tem como... Dificilmente, claro, tu pode fazer críticas, a gente sabe o que deu errado no outro trabalho dele, aparentemente o Diego Aguirre também sabe o que deu errado, mas sempre é um recomeço, Pedro, sempre é uma vontade de que aquilo encaixe, sabe? E aí, obviamente, que a vida vai começar a ser dura e vai ser jogada na nossa cara a partir de quinta-feira, né, contra a Chapecoense, de um trabalho que vai ter realmente, desculpa a repetição da palavra, muito trabalho. O Inter se desencarrilhou, saiu dos seus trilhos normais. Hoje é um time que não tem um time, né? Um time que não é mais o time do Abel, não é mais o time do Cudê, não chegou a ser um time do Ramires, né? Então o Inter tem muita coisa para arrumar e consertar, e hoje, a palavra hoje, nesta terça-feira, é de esperança. Ainda mais eu que tirei 4 sisos, né? Então perdi o juízo. Tanto eu perdi o juízo que nessa temporada eu consegui falar uma frase otimista sobre o Inter. Eu não tinha falado nenhuma frase ainda otimista sobre o Internacional, então tá aqui ela. Uma época de esperança. O nosso Alex Bagé vive esperança também, tá desesperado, tá desconfiado, porque tem o Santos que tocou 2-0 no São Paulo e fez um jogaço, e é quinta-feira. Olha, Pedro, boa tarde, abraço em todos. Eu tô muito mais desconfiado com a chegada do Thiago Nunes, né? Num primeiro momento a gente se empolgou, ele fez 7, 8 jogos de vitórias em sequência,
Mas o Campeonato Brasileiro, eu estou indo muito mais pela questão lógica, embora o futebol não seja um esporte lógico. Não tem como aceitar o Grêmio jogar 3 partidas no Campeonato Brasileiro e não conseguir fazer um ponto. Só o Grêmio, de todos os 20 times da competição, só o Grêmio até agora não conseguiu pontuar. Então, por mais que se busque algum tipo de desculpa, porque daqui a pouco o gramado da arena não estava bom, o calção estava muito apertado, a chuteira não estava na cor ideal, não, vamos parar. O Grêmio tem a obrigação de, em 3 jogos de Campeonato Brasileiro, não enfrentando nenhum favorito a título, de pelo menos fazer um ponto. E eu penso que o problema do Grêmio está justamente no meio-campo. O Thiago Nunes ele vai ter que, em determinado momento, definir. Embora, daqui a pouco ele vai tomar uma decisão que vai desagradar o João, né? Mas ele vai ter que ter essa definição, Pedro. Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que definir um time. Define um time e aí vê, essa é a tua ideia, nós vamos compreender que tu está chegando e que tu está pegando adversários mais qualificados no Campeonato Brasileiro, mas defina uma ideia. Não tem como fazer essa... O futebol, ele se modernizou e sabe o que é sofisticado no futebol? Fazer o simples. É só fazer o simples. Ninguém está exigindo que o Grêmio volte a ser, da noite para o dia, o melhor futebol do Brasil, como dizia o Renato. Mas é uma exigência do torcedor e de qualquer pessoa que acompanha o Grêmio, de que o Grêmio tenha que pontuar num Campeonato Brasileiro. E até agora, em 3 jogos, em 9 pontos, o Grêmio não fez nenhum. Então a minha esperança é que o Grêmio consiga, mesmo contra o melhor adversário que vai enfrentar até agora, que é o Santos, Pedro, definir um time e conquistar o primeiro ponto. Pô, Pedro, eu estava brincando com os gremistas que eu tenho na minha boca agora mais pontos que não só o Grêmio, porque o Grêmio só tem um ponto na minha boca, costurado, né? Tenho mais pontos. Né? Eu tenho mais pontos que o Rio Grande do Sul inteiro no Campeonato Brasileiro. É verdade. Parabéns, Leonardo. A má fase é tremenda. Eu e Bagé, a gente vem batendo muito na tecla de colocar a gurizada, né? De o Grêmio colocar a gurizada, de garotos terem espaço principalmente no meio campo. E o que se desenha no Grêmio para quinta-feira é um Vitor Bobsin, que deu uma boa resposta contra o Sport, em um cenário de jogo no qual o Sport, é verdade, tinha recuado, tinha dado a bola para o Grêmio, mas ele não tem nada a ver com isso. A bola, quando caiu no pé dele, teve andamento, deu dinâmica. E o Gui Azevedo teria treinado no lugar do Luiz Fernando. Ou seja, são sinais de que o Thiago também está observando o que a gente observou. Eu vi um ponto positivo contra o Sport, Bagé, que na hora de trocar no meio-campo não entrou o Lucas Silva, que vinha entrando sempre como primeira alternativa, entrou o Bobsin. E aí eu queria trazer para a pauta um outro debate, porque eu estava revendo o jogo contra o Sport, eu comentei o jogo e depois dei uma olhada no VT esse final de semana, e o Douglas Costa puxa muito para o meio. Ele andou treinando assim. Eu não sei se o Douglas Costa daqui a pouco não vai ser um cara mais centralizado. Ele treinou assim. Eu também não gosto, Maurício. Ele treinou com o Gui Azevedo pela direita e o Douglas por dentro. Bate com o que eu tenho. Mas assim, me chamou a atenção porque o Douglas pegava a bola e ia por meio. O Douglas usou muito o corredor central. E aí tem uma lógica nisso. Pelo lado, necessariamente, por mais que ele seja o Douglas Costa, a grande estrela da companhia, ele vai ter de acompanhar o lateral. Nessa ideia de ter extremas, o extrema tem que voltar. E o Douglas, eu não sei se ele está capacitado fisicamente para isso. Talvez colocá-lo num setor que potencialize mais a fase ofensiva do jogo dele, mais centralizado, sem tanta perseguição, Maurício, pode ser uma boa solução. É um debate interessante. Pois é, deixa eu dizer então por que eu não gosto, para não ficar uma frase solta, tipo, rapaz, Maurício acordou com mais frio no segundo dia do inverno, já está com esse humor do cão. Não se trata disso. É o contrário. Na verdade, eu não Maurício, gosto tu deixasse crescer o bigode para ficar parecido com o Bonner, é isso? É uma imagem global. É uma pretensão de bigode e barba. Bom, isso pode ser observado, né? A live do tá rolando. Os dois são globais. Foi o contrário, Pedro. Foi o contrário. O Bonner voltou das férias de barba porque o Maurício estava de barba. Por causa do Eles Maurício. se cruzaram no Rio e o Bonner disse, Maurício de barba. Perfeito. Bonner tá até tocando surdo. Tu não diz isso que esse pretensioso do Maurício é capaz de acreditar. Já que são assuntos aleatórios, eu tô muito feliz de estar usando o presente que eu te dei de Dia dos Namorados, Maurício. Exatamente, deixa eu dizer então, agradecer publicamente ao Potter que me deu este pedestal de microfone aqui, foi presente de Dia dos Namorados ou de aniversário, o que o Potter achar melhor, porque a nossa amizade é bonita mesmo, só nos falta o sexo e continuará faltando com a graça do Senhor. Por enquanto, né, Maurício? Por enquanto. Até uma fase, nós estamos aí para isso. Mas a parte... não coloca nada definitivamente. A vida é assim, né, Pedro? Mas a parte que eu quero dizer por que não gosto é porque o Douglas Costa, em todos os momentos brilhantes da carreira, não foram poucos, mas os melhores foram no Bayern de Munique do Guardiola e na Seleção Brasileira de 2018.
todas as vezes em que o Douglas Costa fez a diferença, ele jogou no corredor direito ofensivo para poder driblar para dentro e bater com a esquerda, cruzar com a esquerda, fazer assistência com a esquerda, onde ele encontra o espaço, abre quando ele faz esse movimento. E se ele tivesse que jogar no Grêmio agora centralizado, primeiro, é um lugar que ele não joga há muito tempo. Ele teria que se adaptar a um lugar onde ele não fez sucesso ao longo da carreira. E sem nenhuma perspectiva de que isso automaticamente vá dar certo. Era um teste que se faria com o Douglas Costa. Então eu prefiro, por conta de tudo que ele fez ao longo da carreira, no corredor direito com a perna esquerda, que ele seja usado ali no Grêmio, porque ali ele já deu resultado, e o Grêmio encontre outra solução por dentro. Depois da palestra de Maurício Saraiva, Maurício Bono Só virou palestra porque Maurício, você falou da minha barba. O Maurício está falando mais que o Galvão, hein? Tá muito aprendendo. mais que o Galvão, porra. Escuta, Guerrinha. Nem tanto. Guerrinha, tá muito bonito teu cabelo, eu tô vendo o GZH e tô te vendo aqui, Guerrinha. São todos especialistas em Tá estética. cada vez agora. mais bonito, é uma coisa impressionante. Mas Quanto tô mais arquivado. velhinho tu fica, Mas tô arquivado, Pedro. Tô arquivado. Que pena, Guerrinha, que pena. Bom, Ô, Guerrinha fazer só o quê? para uso doméstico. Ainda mais vendo essa declaração do Potter pro Maurício aí, tirei o tiro. Isso. Mas, Guerrinha, quinta-feira à noite... Tem pra ti sempre também. Quinta-feira à noite tu não terás tempo de fazer amor nem coisa parecida. Porque tem o Inter contra a Chapecoense às 7, tem o Grêmio contra o Santos às 9h30. O que tu acha desta quinta-feira, Guerrinha? Ela te preocupa, ela te dá tremores? O que é? Vai ser sofrida pra dupla. Vai ser sofrida. A Chapecoense ontem foi ao Mineirão e empatou com o Atlético. Né? O jogo é complicado pro Inter, né? E o jogo também é complicado pro Grêmio. Bem complicado pro Grêmio. Eu também não vejo chance do Douglas jogar centralizado por um motivo. Centralizado tem que ser um jogador que faça a bola andar. E o Douglas Costa não, ele corre com a bola, ele é driblador, a bola tem que estar no pé dele. Então ele atrasa todo o time andando com a bola, né? E ele é muito pontual, jogando pelo lado, pelo drible, tirando a zaga do lugar, porque alguém vai precisar ajudar o lateral para cobrir. Eu vejo por aí. Agora, o remédio é simples, Pedro, no meio da semana aí. Tem que escalar os melhores, o Grêmio e o Inter. Escalando os melhores, a chance aumenta. O jogo do Inter é muito mais encaroçado do que o do Grêmio. Muito mais. O Inter vai demorar muito mais tempo para entrar nos eixos. Muito mais tempo. O Inter está todo despedaçado, completamente despedaçado. O Grêmio, ao contrário, o Grêmio é um ajuste de peças, é uma escolha e um ajuste de time. E o Grêmio pode, daqui a pouco, começar a ganhar os seus jogos. Também não acredito em título nem de um nem de outro. O futebol gaúcho esse ano vai disputar o Campeonato Brasileiro como participante, não como protagonista, não. Podem tirar o cavalo da chuva, nós estamos na quinta rodada, e a vaca foi pro brejo. Não dá para dar essa vantagem que estão dando aí. Daqui a pouco recupera. Como daqui a pouco recupera? Tá perdendo pontos para times que não são candidatos. Não busca mais. Não, tá morto. Tá morta a cobra. Mas é que tá muito equilibrado, né, Guerra? Eu alimento uma esperança de que a dupla entre na disputa e até acho que ela ainda pode entrar, porque ontem, por exemplo, o jogo da Chapecoense, a Chapecoense foi no Mineirão e tirou ponto do Atlético. O Fortaleza é o líder do campeonato. Tá muito equilibrado, tá muito nivelado por baixo, e esse vai ser um campeonato, assim como o de 2020, com muitos altos e baixos, com o melhor time da última semana, porque os clubes vão perder muitos jogadores por lesão, vai ter convocação que vai tirar muito jogador, não vai parar em data FIFA, Covid. Mas no momento cansaço. não é isso, né, Léo? A gente está projetando que isso vá acontecer. O Grêmio não fez 0 ponto em 3 jogos por causa de Covid, por causa de cansaço, por causa de convocação. Esse é o problema. É que está se perdendo ponto na arrancada de um campeonato que lá na frente nós teremos esse problema. O Grêmio daqui a pouco, inclusive, efetivando agora a ida do Matheus Henrique e do Breno para a Olimpíada, eu confesso para vocês, enquanto gremista, o tema é pelo goleiro. Porque o Matheus Henrique talvez abra uma brecha para endireitar o time do Thiago Nunes. Porque alguns jogadores no Grêmio, eles precisam perder essa ficha. Eles estão com um currículo embaixo do braço. O Matheus Henrique é um deles, por exemplo. Até o momento eu não vi ainda o Grêmio ser afetado por esses problemas que vão acontecer ao longo do ano. É que o Brasileirão, né, eu não quero ser definitivo ainda. Obviamente que o retrato agora é esse, não tem como, né, mudar, né? Mas o Brasileirão, ele te permite ser vice-campeão brasileiro perdendo pro Goiás com um jogador a mais naquela partida horrível do Inter. A campanha, ela te possibilita isso. Ela te possibilita lutar pelo título até o último segundo de jogo,
perdendo pro Sport Recife, que estava lutando para não cair no Beira-Rio. O Flamengo, campeão do ano passado, ele tem derrotas constrangedoras no campeonato. Constrangedoras. Eu acho também que o campeonato ainda não aponta, mesmo com o Atlético Paranaense com 4 vitórias, não aponta um caminho assim, e acho que vai ser ainda mais bagunçado que o do ano passado. Acho que o campeão brasileiro desse ano vai ter menos possibilidade, menos pontos que outros anos. Eu acho que vai estar bem bolado por tudo. Sobre o Atlético Paranaense, eu gostaria de dizer uma coisa. Primeiro, ele tem 12 pontos em 12. Tá, mas isso pode ser coincidência. Não, mas aí eu me lembro a forma como ele enfrentou o Grêmio, a superioridade tática que ele teve. Ele brincou com o Grêmio. O que o Inter... Olha, o Inter está tentando fazer a promessa de campanha das duas chapas, né, que concorreram ao título no Inter ali, título, digo, né, de ser presidente. As duas tinham uma revolução de mudar a cara do clube, né? O clube tem uma cara. O clube com mais cara do Brasil é o Atlético Paranaense. Esse é o clube com o melhor formato de entender que clube é esse. O Flamengo montou um super time. O Grêmio montou um super time recentemente. O Palmeiras tem dinheiro a dar com pau, vai ganhando com... Não interessa o treinador que passa por ali, vai ganhar alguma competição, porque gasta muita grana. Agora o Atlético Paranaense tem método. Esse tem método. E aí a ditadura é uma coisa meio China, né? A ditadura no Atlético Paranaense, estou colocando ditadura entre aspas aqui, claro. O link com a família que domina o Atlético Paranaense, independente da posição que eles ocupam dentro do quadro do clube, é a mesma de sempre. É um super CT, um super trabalho, um super estádio. É um clube desse milênio. Mais do que Atlético isso, Paranaense. E aí dá uma descansada, né? Dá uma descansada de uma temporada que não vai tão bem, a outra vem forte. Aí fica duas vindo forte, né? 2019 foi campeão da Copa do Brasil, 2020 falhou. Não fez super campeonatos, mas aí 2021 tá de novo lutando por alguma coisa. Tá sempre, porque aí renova completamente, acha grandes jogadores. Lá, por incrível que possa parecer, os jogadores têm a tranquilidade para trabalhar. Falando com os jogadores, eles são, quando tem um convite do Atlético Paranaense, para quem não é consagrado, claro, o cara sabe que vai ter passo para jogar lá. Eles não porque dão não vai ter imprensa, a torcida mal consegue chegar perto dos jogadores, o CT é de primeiro mundo mesmo. Aí tem um método, aí tem uma maneira de ser. Um clube com identidade. O Atlético, eu tenho restrições a algumas posturas do presidente do Atlético, né? Que, na verdade, ele é o presidente e ele é o manda-chuva do clube, né? O Atlético, ele é um clube associativo, mas... Todo clube tem um dono, viés, né? Figurado, mas com viés, né? Os nossos aqui clube... também tiveram. Mas ele é um... mas o Petralha... Eu fiz um jogo, Bagé, em 96... Petralha é mais. 96, eu fiz um jogo na antiga Baixada. Uma das primeiras viagens que eu fiz como repórter... Acho que foi a primeira, inclusive. Grêmio Atlético Paranaense... Tinha os cabelos na época? Tinha, e fazia barulho. Fazia barulho, Pedro. Fazia sucesso. Sim, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, Léo. Léo, não linka só a cabelo, o barulho. Pode fazer barulho sem cabelo também. Pode. Mas, enfim, eu fiz um jogo em 96 no Joaquim Américo, que era a antiga Baixada, naquele time que tinha o Zéias, Paulo Rim, que era o time do Evaristo. Timaço. E ali o Atlético começa a sua transformação. E quando eu estive lá, os caras diziam, o Atlético vai construir uma arena. Não se falava em arena no Brasil. E o Atlético construiu uma arena. E, então o Petralha, ele está desde 94, 95, ele tira o Atlético da segunda divisão. O clube é dele, entre aspas, é dele. Ele é quem manda, ele que dá as diretrizes, né? Mas o que tem no Atlético é um passo à frente dos demais clubes brasileiros. Eu tenho restrições, vou repetir, há algumas posturas do presidente do Atlético, mas o Atlético como modelo de clube, ele precisa ser olhado. O Atlético, o Potter diz que o Atlético tem uma filosofia de jogo. Tem. O Atlético desenvolveu o jogo CAP, que é a forma como ele vai jogar. É um modelo de jogo. O técnico que chegar lá vai ter que seguir aquele modelo de jogo. Então, quando ele vai procurar um técnico, ele já procura com essa ideia. O que faz o Atlético no ano passado? Ele está na zona de rebaixamento. Ele traz o Paulo Autuori. O Paulo Autuori fica como técnico, mas ele já vem com a ideia de ser o coordenador, de ser o gerente executivo de futebol. E busca logo em seguida o Antônio Oliveira, que era auxiliar do Gesualdo no Santos, um português de 38 anos, um cara jovem, filho de um grande ídolo do Benfica, do Tony. E o Antônio assume como auxiliar, depois a transição, e neste ano o Paulo Autuori fica como coordenador, como era o acertado no ano passado, e assume o time, ou seja, tem planejamento. E um outro dado, a gestão do Atlético ela é muito profissional. O Atlético tem um vice-presidente de inovação.
um cara de mercado. Não, mas ele tem mais. Ele tem uma coisa que é menor que todos os outros grandes clubes do futebol brasileiro. Ele não contrata jogadores ganhando 1 milhão, ele não contrata jogadores que custam 5 milhões de dólares, ele forma jogadores, ele busca, através de olheiros, jogadores que vão cumprir determinado setor que o clube não conseguiu produzir. Então, não fazendo essas coisas que fazem os grandes clubes, de comprometer definitivamente o seu departamento financeiro, ele consegue ter inovação, tem mas tudo. Aí, tem Pedro, tudo. Além do modo cap de jogar, tem o modo cap de gerir. O Atlético se definiu como um clube que vai fazer isso que tu disseste, que vai pegar o Bruno Guimarães lá no Audax, né, que o Diniz conhecia, mas não foi uma indicação do Diniz, o Atlético já monitorava, e vai transformar o Bruno Guimarães no jogador de seleção. Quando o Diniz passou por lá, Léo, ele não foi exatamente o mesmo modelo, né? Foi. Não, eu digo do Atlético Paranaense, o modelo de jogo aí era aquele jogo do Diniz, de toque, de passe, mas muito que o Thiago Nunes herda é de uma bagagem que o Diniz tinha deixado, porque o Diniz tem isso, né, ele consegue desenvolver o trabalho e não consegue finalizar o trabalho. Ele não consegue dar o salto, não sei se é por desgaste, se é por relações. Esse é o grande detalhe que deve ser considerado em quase todos os clubes. Não mudar a fórmula daquele clube e jogar. Aí chega um cara aqui e diz, não, vamos alterar tudo. Hoje nós vamos passar a ser agora, nós vamos atacar. Tu quer contratar um treinador, tu quer agradar uma direção, tu traz o cara e diz pro cara, e aí como é que o senhor joga? Eu jogo com 6 atacantes. Mentira, ele está pedindo para a direção 4 volantes, mas o discurso dele é esse. Eu jogo com 6 atacantes, ai que maravilha, ele vai tomar 8-0 se fizer isso, no primeiro jogo toma 8-0, depois toma 11, vai tomando assim, né? E o Atlético faz isso, o Atlético mantém a base. Como mantém a base, é mais fácil de colocar um Antônio Ribeiro da vida, né? Claro. Um treinador mais jovem. Nós jogamos assim, o senhor se adapta assim? Eu se adapto ou não? Senão a porta é ali, seu. Nós vamos encontrar alguém que se adapte assim. Pronto. Mas tem um fator importante para botar no Atlético Paranaense. Eu reconheço todos os méritos de quem tem condução, quem tem estratégia, quem tem convicção, e o Atlético tem tudo isso. Mas a sua versão Coreia do Norte atrapalha bastante este crescimento. Maurício, eu diria que não é Coreia do Norte. Para fazer a brincadeira contigo, bem linkada à verdade. É uma China. É uma China. Não, eu tenho mais para a Coreia do Norte. Eu sei que mais para a Coreia do Norte. A China tem uma administração capitalista e vem de comunismo, perfeito. Mas o que acontece no Atlético Paranaense é que a sua forma de vender a própria gestão e a sua marca, ela fica nublada quando ele se traveste de Coreia do Norte. Sabe por que a Coreia do Norte, Maurício? Poderia ter outra dimensão maior. Sabe por que a Coreia do Norte? Porque teve um período bem recente, Potter, que os gols do adversário não eram colocados, por exemplo, no site, na reprodução. Então a Coreia do Norte fazia isso na Copa do Mundo, quando tomava... Não, foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira do Kibe louco. Não, mas eu tô falando sério. No Atlético Paranaense isso foi feito. Não, isso no Atlético Paranaense é real. Eu digo, então, a restrição à imprensa... E, poxa, como eu sustento a minha casa com imprensa, não posso concordar com isso. Então, não vou brigar. É a mesma coisa que a China. Detestável. Tenta descobrir um defeito da China lá pra China. Chega lá e pergunta pra eles lá. Oi, tudo bem? Eu sou um jornalista aqui do Brasil, vim aqui investigar um defeito que vocês têm aí. Vamos ver o que a China vai responder pra vocês. Quando cheguei no aeroporto de Pequim, a primeira coisa que eles fizeram foi retirar o meu equipamento. E nunca mais peguei de volta. Não, é que a gente está falando de um Atlético Paranaense que pode se dar muito bem no Brasileiro. Eu duvido que ele tenha fôlego no elenco para manter o que está fazendo nas primeiras rodadas. Não é desejo. Eu duvido porque eu não vejo fôlego no elenco. É meio de tabela. É meio de tabela ou uma vaga de Libertadores, Alex. Mas a gente está falando de um Atlético Paranaense que no conjunto geral da sua obra tem o título de brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Então, para ser modelo de gestão, eu tenho minhas reservas. Eu também não gosto. Seus méritos, mas tenho minhas reservas. Eu também não gosto porque o time do Thiago Nunes, tão pronto, terminou o ano, ele foi campeão da Copa do Brasil, ele vendeu os 6 grandes jogadores. Eu também não gosto muito desse modelo. O que eu estou dizendo é que neste momento o Atlético Mineiro tem um time acertadinho, o Atlético Paranaense, ele fez 12 pontos e ele fez o que quis com o Grêmio, foi constrangedor o jogo do Atlético, foi só 1-0. Podia ser 3 ou 4. Tu quer ver, Pedro, o Atlético Paranaense, ele trabalha, por exemplo, o campeonato estadual, até porque tem briga lá com a rede de TV, mas o campeonato estadual é da base, é do Sub-23.
E a partir dali, ele vai moldando jogadores, ele vai colocando jogadores, né? Se a gente for olhar, por exemplo, um dos destaques agora é o Vitinho, que é um menino que estreia fazendo gol no Inter do Odair, pelo Campeonato Brasileiro. Isso é 2019. O Vitinho agora está se afirmando. Tem um outro jogador de meio campo que também é deles, da base, Christian. Então ele funciona assim, ele garimpa muito bem e vai lançando esses garotos. Por outro lado, ele recupera jogadores. O Nicão é um jogador recuperado pelo Atlético. O Nicão tinha problemas, e ele admite, de alcoolismo. O Nicão foi criado numa instituição social, ele perdeu pai e mãe, ele teve problemas sérios na formação dele. E o Atlético o acolheu, e o Nicão agora está se falando de sair, mas ele se sente tão bem pelo acolhimento e pela estruturação que o Atlético deu na vida dele, que o Nicão não quer continuar lá. Então esse é um cara que o Atlético recuperou. Como havia feito, por exemplo, lá atrás com o Adriano Gabiru, com o Kleber, centroavante. O Atlético pegava jogadores do Nordeste. O Rony não se recuperou, né? Mas o Adriano Gabiru foi seleção brasileira. Se tu estiver pensando em sair, vou te dar 2 lugares para ti que são maravilhosos. Pode ser o Zafari Lindóia ou o Zafari Teresópolis, que já estão de portas abertas. Não fui no novo ainda. O Maurício vai no Teresópolis. Não, e ali eu e o Maurício tínhamos uma história naquela região, muito antigamente. Né? Porque aquela era a religião do satélite prontidão. Satélite prontidão. Teve um show de Almir Guineto, outro do Reinaldo. Peraí. Só um pouquinho. Fala. Eu morava do lado, eu morava na São Joaquim, ali na Glória. Satélite prontidão fez parte da minha adolescência. Você fazia eu sei pezinho mais lá, do que Pedro? vocês. Você fazia pezinho lá, você dançava samba Eu pedia lá? vaneirão, eles botavam só samba, não entendi o troço. Mas, então, olha aqui, ó, o Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando você. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência, ela espera fazer muito mais. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza, neutraliza maus odores. É da Gimo. Qualidade comprovada. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a frigelar.com.br. Sala de Redação vai para o intervalo comercial e volta em seguida. E se você quer ver o Sala de Redação, GZH, tá legal? Então, 3 minutinhos. Aí, Potter, tudo bem? Tá, vai lá. Hora 35 minutos, este é o Sala de Redação e o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família. Estou lembrando do Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Beba com moderação. Cansado da poupança que não rende nada? Mude para o CDB Agibank. É a segurança total e rentabilidade. Acesse agibank.com.br, consulte condições dos produtos. Planos de saúde, empresariais Sul Med, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Guerrinho, eu estava ouvindo dizer que o Inter tem que mudar, que o Inter está esfacelado, que o Inter não sei o quê. Tu botasse o Inter lá embaixo, como é que ele pode se levantar, Guerrinha? Me diz, me conta. Eu tô nervoso, Guerrinha. Não, eu não botei o Inter lá embaixo. O Inter é que me deixou pensando sobre isso, porque o Inter foi eliminado pelo Vitória. O Inter tem, no Campeonato Brasileiro, atuações horrorosas, tristes, bem diferentes daquilo que se imaginava que poderia apresentar. E ainda não pegou as cobras criadas, com exceção do Atlético Mineiro. E como é um time que fisicamente está num momento que não é bom, e ele vai precisar de tempo para readquirir essa forma física, para virar um time combativo, para virar um time capaz de ganhar divididas, coisa que não aconteceu contra o Ceará, vai levar um tempo. E esse tempo, muito provavelmente, vai custar a perda de pontos. E a perda de pontos, evidentemente, significa atraso na tabela e a mínima chance de chegar em algum lugar. O Inter vai ter que, talvez aí, mesmo que seja muito mais complicado, se dedicar bem mais a Libertadores. Entendeu? Que é um mata-mata. Daqui a pouco ganha um tempo, passa pelo Olímpia, melhora a condição física para enfrentar depois Flamengo ou Racing, que é uma pedreira, não tenha nenhuma dúvida. Talvez aí. Agora, o Inter está num momento, Pedro, e nós estamos vamos terminar junho para entrar julho, imagina. E o Inter não consegue se achar. O Inter está com imensas dificuldades dentro e fora do Beira-Rio. Eu não me lembro se são 7 jogos sem ganhar dentro do Beira-Rio, parece que é isso. Isso é inadmissível, impensável.
O Inter dentro do Beira-Rio, eu volto a dizer, os clubes quando visitavam a dupla Grenal em Porto Alegre, eles chegavam no aeroporto e sabiam que o ferro estava esperando. Hoje é o contrário, hoje eles vêm a Porto Alegre e dizem assim, vem cá, dá para encarar os caras e dá para ganhar. E acabam levando pontos daqui. Então tem que mudar esse quadro aí. Nós continuamos sendo a dupla Grenal, respeitada, mas o futebol está faltando. Guerrinha, Leonardo, o Inter não faz um gol de bola trabalhada de Assunção, no Paraguai. O último time de Porto Alegre, isso eu vi como uma flauta gremista, a vencer no Beira-Rio foi o Grêmio. É tipo assim, é um momento de futebol inacreditável. Estatística, né? Um fato. É fato, mas, é fato. É uma flauta em cima do fato. Deixa eu perguntar para ti, pro Leonardo, que Inter que nós veremos agora? O Inter do Cudê, o Inter do Abel, o Inter do Eu Ramírez, acho que uma mistura de Cudê é. com Abel. Acho que uma mistura de Cudê com Abel. Acho que sim. Em algumas características, né? O time aliás, o Cudê, entre aspas, né? Claro, brincando, ele imitava o começo de jogo do Aguirre, né? O começo do jogo do Aguirre era marcando da saída em cima. de três. O factoide da saída de três. Não, zagueiro, ao contrário, volante, Maurício. volante, zagueiro, goleiro, bico pra frente. O sentido de apertar o adversário, né? Pressionar o adversário lá em cima, né? Essa era a parte boa. Muita intensidade, né? Uma palavra mais moderna. Potter, eu ouvi falar ontem, não sei, eu não me lembro direito, que o modelo preferencial do Aguirre é o 4-2-3-1, né? Isso. Bom, já é um avanço, já vai jogar protegendo mais a sua zaga, porque o Internacional, para começar, está muito mal de zagueiros. Contratou um, né, Guerra? Pois é, mas... Contratou e aí? o Uruguai de 21 anos. Pois é, mas aí tem que entrar, acertar... E vai trazer o Sidney, viu? Vai trazer o Sidney. O Inter adora, né? O Perdigão não está nos planos, hein? O Inter adora trazer esses jogadores assim que passaram. Ele não quer entendeu? sair de Curitiba. Não, então tinha que ser o Edgley, então. O Edgley parece que está sendo sondado, parece. Eu o Inter joguei- adora trazer eu joguei jogadores uma que já pelada- passaram, cara. Eu joguei uma Entendeu? pelada Olha com pra o Bolívar. frente. O Bolívar Bressan joga não hoje no serviria? Inter. O O Bressan Bressan nunca tá nos passou Estados pelo Unidos. Inter. Né? Pode Não, vir mas pro tá Grêmio. nos Estados Agora, Unidos, em jogou relação- no Grêmio, Então, no Flamengo. deixa eu só terminar o raciocínio. Eu acho que o Inter precisa, nesses primeiros jogos do Aguirre, jogar com cautela, para evitar levar bolachada, para que o trabalho comece a ser costurado para terminar razoavelmente bem. Porque se tu chega agora, entendeu? Nós estamos atrasados, nós temos que ganhar de qualquer maneira e te atirar de pato a ganso, vai piorar o que já está ruim. Não, agora é a hora da inteligência. Nós temos que estancar o que está acontecendo. Como é que a gente faz isso? Fecha a casinha. Vamos jogar por uma, duas bolas? Vamos jogar por isso, uma e duas bolas. E aos poucos vai tentando ganhar confiança, ganhar corpo, para mostrar um futebol melhor. É isso. Tem dois desafios, ele parte... Guerra. Vai, Léo, vai. Não, ele parte, Maurício, de uma base que os jogadores já não estranham. Porque a ideia de jogo dele é muito parecida com a do Eduardo Cudê, de buscar pressão, de o abafa, de ser agressivo na marcação, de marcar com as linhas adiantadas. A diferença, pelo menos o Aguirre D 2015, era de que isso eram 20, 25 minutos até construir a vantagem. Depois ele recuava e aí virava Abel. Aí era a ideia do Abel, de um time mais conservador, que saía no contra-ataque, que se sustentava o resultado. E sem perna. São dois desafios que me parecem ter me parece ter o Diego Aguirre nessa passagem, Léo e todo mundo que nos ouve. Ele não dispõe em 2021 da qualidade que ele tinha em mãos em 2015. Lá ele tinha Dourado, Arangues, D'Alessandro, Valdívia, Sacha e Nilmar. Era um time do meio para frente com uma capacidade de criação, de velocidade de execução que hoje ele não tem. Então, como é que ele vai enfrentar esse desafio de reformatar uma equipe sem a qualidade com a qual ele foi semifinalista da Libertadores? E o outro desafio, o Léo tocou na vírgula final do raciocínio dele. O Inter, naquele tempo, encantava por meia hora e sofria por 60 minutos. A primeira meia hora ele jogava muito futebol, mas ele não sustentava aquilo e depois ia sustentando, sim, o resultado, mas não a performance. Agora, o Inter parece disposto a corrigir numa solução híbrida. Como o Diego Aguirre não abria mão de ter o seu preparador físico, o que fez o Inter? Aceitou esta condição, dá uma chance de o Pignatares ter evoluído no seu trabalho, todos nós temos que ter direito a esta chance, a evolução, o aprendizado,
e Paulo Paixão está coordenando a preparação física Não do clube. tenho notado evolução nos teus comentários, Maurício, mas enfim, continua. Mas é que ele já está no teto, né, Pedro? A gente já chegou na excelência. Eu usei uma frase. Boa. Eu usei uma frase há pouco de uma quase filosofal, Potter. Tu que gosta de filosofia, assim como eu. E vocês não deram bola. A gente está discutindo a mesma coisa. O sofisticado no futebol, às vezes, é o simples. Eu gosto de filosofia. Nós estamos discutindo, Pedro, várias e várias formatações. Eu nunca esqueço quando o Conte, o italiano, treinou o Chelsea e começou aquele debate. Mas por que o Grêmio ou o Internacional não jogam no 3-4-3? Eles não jogam no 3-4-3 porque eles não têm peças para executar o 3-4-3. Eles não tinham o Hazard por um lado, eles não tinham o William pela outra. Vamos tentar fazer o simples. O que eu peço para o Thiago Nunes é o simples. Porque sabe o que o torcedor do Inter e do Grêmio comemoram? Não é esquema tático. Eles comemoram ganhar. Eles não querem nem saber como é que eles estão ganhando. Isso é o Leonardo que fica enchendo o saco da gente com esses números. O que tu achou? Vamos fazer o simples. O simples é sofisticado. Ganhar é sofisticado no futebol, Léo. O que tu achou do Sport contra o Grêmio no primeiro tempo? O grande problema não foi o Sport, foi o Grêmio? Não. É essa a minha crítica? Não, é que o Sport não deixou o Grêmio jogar e o Sport usou o 3-4-3. Tu pode aplicar o sistema aqui, como diz o Guerra, tu não adianta ir na... Mas o 3-4-3 do Sport... Esse mesmo Sport... e pede... Perdeu pro Juventude. Esse mesmo Sport no 3-4-3 perdeu pro Juventude. Perdeu pro Juventude. O mesmo 3-4-3, 3 zagueiros. Ele só mexeu quando tomou o gol. É que se ganhar todas, Guerra, o Sport vai ser campeão brasileiro. O Sport mas não é ganhar todas. Não é o problema. O problema não é o Sport. O problema é o Grêmio que está jogando menos. O problema é o Grêmio Inter. Que eu observo do Bagé é que tu pode aplicar o 3-4-3, o 5-3-2, o 1-10. Não pode. Tem que jogar no simplesinho. Não, Pedro. Se tu não tiver peça, não dá, Léo. Não, Bagé, se tu tiver as peças. O Sport tinha as peças, jogou com 3 zagueiros, os 2 laterais avançaram. Quando o time atacava, era 3-4-3, eles inundaram o meio-campo do Grêmio. Atropelaram o Grêmio no primeiro tempo com jogadores medianos, não é jogador de ponta. O Sport jogar contra a Inter, contra a Grêmio é uma aventura, Léo. Se der certo, é maravilhoso, e se der errado, tá dentro do plano. Eu não quero parecer aqui no sala de redação o cara retrógrado. Não, eu estudo tanto o futebol e assisto tanto futebol quanto qualquer um de vocês. Agora, tá muito... Eu não tô dizendo que é tu, Léo. Eu tô dizendo que a essência do futebol hoje tá muito mimimi. A gente pega... É muito mimimi, se fala muito de futebol e não se joga. Mas, o Inter e Grêmio hoje, eles não têm o direito de tentar errar de novo. Eles precisam simplificar. Define um time e vamos jogar. O futebol ainda é dos jogadores. Ele não pode passar para a mão dos técnicos. Mas tu tem que Quem decide é o jogador. Não, mas tu tem que ter um... E para mim o grande problema... Mas se tu não tiver peça, não executa, Léo. Mas tudo bem, tu tem que ter um sistema e uma ideia e seguir aquele norte. O Inter perdeu totalmente a identidade. Tanto é que o Aguirre, o Aguirre, na entrevista coletiva dele, em 3 ou 4 momentos, ele fala: primeiro passo, recuperar a identidade. O Inter virou uma salada. O Inter está numa área cinzenta entre o que ele não conseguiu ser, né, e o que ele já foi e o que ele quer ser. O Inter se perdeu totalmente. Mas e o Grêmio, muita conversinha. E o Grêmio, Pedro, o Thiago está com o mesmo problema. Porque ele quer implantar uma ideia de jogo, ele ainda está preso a peças da ideia de jogo anterior e ele está nesse limbo. Ele vai ter que definir um norte, e aí eu concordo com o Bagé, tu olha as peças que tu tem e define o teu modelo. Não, ele está fazendo escolhas. Ele está fazendo escolhas que não são as melhores. O goleiro não é o melhor e para muita gente o goleiro foi responsável pela derrota contra o Sport Recife. O terceiro homem de meio de campo não está resolvido, etc. O Luiz Fernando, tu joga com um 10, porque o Luiz Fernando não acrescenta absolutamente nada. Aquele menino que ele tentou, o Jonathan Robert, ele bem mais ou menos, né? E lá atrás o Cortez também, que não tem nenhuma facilidade por Ferreirinha, que poderia construir alguma coisa, sabe? Então, eu acho que ele está fazendo algumas escolhas equivocadas e o Grêmio está jogando muito menos por isso. Menos pela... Vai ter que definir um time. Menos pela forma como joga, essa numerologia que botam aí 4-5-2, 315, 422. Isso aí é menor, cara. O importante é ter cara que joga bola, cara. O jogo contra o Sport, Pedro. É que tu tem que... o futebol, Pedro, o processo coletivo, e aí tá a função do técnico... O processo coletivo com os bons funciona melhor. Não, mas é que nem sei... Se tu não tiver todos os bons...
a função do técnico é potencializar a qualidade e a virtude que o jogador tem e colocar a serviço do coletivo. Concordo, mas antes tem que escolher os melhores. Tu não pode jogar. Primeiro tu tem que escolher os melhores. Quando tu tiver os melhores para jogar, e tem alguns jogadores do Grêmio que a gente está reclamando, porque o Cortez e o Diogo Barbosa, por exemplo, não dão nenhuma definição para o time do Grêmio, não acrescentam absolutamente nada. Tá entendendo? E tu tem ali o outro menino esperando e tá jogando na transição. Como vocês aí são me críticos? Diz assim, meu Deus. Mas aí me diz assim, não, mas a transição faz parte. Sim, faz parte. Mas não joga a competição. Se a gente pegar, por exemplo, do Diogo Barbosa e o Potter pensa, pô, eu tô com o Moisés ali. E o ano passado o Wendel vai ficar um tempo fora o Moisés, viu? Se machucou, parece que fica 3 semanas de fora aí, Potter. Tu pega, por exemplo, o Léo, essa questão, o próprio jogo do esporte, que é o mais recente. Olha a maneira que o Grêmio joga um primeiro tempo e joga um segundo tempo com um guri, com o Vitor Bobsin. Porque o Thiago Nunes, ele por vezes, para entrar nessa questão da numerola, que virou quase que um jogo de números o futebol, virou um bingo. Mas em determinado momento, ele gosta, por exemplo, ele tem preferência de jogar no 4-1-4-1. Ele tem esse primeiro 1, que é o volante marcador, que é o Thiago Santos. Ele tem o 1 final lá na frente, que é o Diego Souza, que é o centroavante isolado. Mas ele não tem ainda, por exemplo, o Douglas Costa no melhor da sua forma física, acabou de fazer metade só de um tempo, e ele não tem sequer definição ainda do extrema-direita. E eu já estou torcendo que o Thiago Nunes não me reinvente o Alisson, porque o Alisson já voltou a treinar, daqui a pouco vai estar à disposição. Então, ele vai precisar de uma situação. Em momentos de turbulência, assim, esses caras são titulares, Bagé. Se o Douglas Costa for posicionado no meio, é questão de tempo. Bom, se o Douglas Costa for posicionado no meio, como a gente conversava há pouco, me parece, não como dono da verdade, mas projetando o que pode acontecer, que o Grêmio se atrapalha quando deveria se resolver. Quando traz o Douglas Costa, não é para se atrapalhar. E a outra parte que me pega é que há uma espada especial sobre a cabeça dos grandes clubes brasileiros em 2021, que é a lembrança recente de que nunca antes na história deste país houve 3 gigantes do futebol brasileiro na Série B. Cruzeiro, Vasco e Botafogo estão jogando na Série mal. B. O Cruzeiro está dobrando, Alex, na Série B, jogando mal a ponto de estar em Z4. Só o Botafogo está dentro de G4 e o Vasco está na zona intermediária. Se você não levar em conta o ano atípico, a pandemia e todo o resto, e você imaginar fazer revoluções e rupturas quando não há contexto para isso, você pode ser o 4º gigante aí para a Série B. Vale para o Inter e vale para o Grêmio. Isso é verdade. E se tu olhares a tabela da Série A, tu vai ver que tem 3 clubes que não estão aqui, entre aqueles famosos de grande torcida. Estão os emergentes lá em cima. E aí tu vai ver o Atlético Goianiense jogar. O Atlético Goianiense joga uma bola redondinha. O Atlético Goianiense. O Natanael, Natanael é meia, Guerrinha. O Natanael é meia. Ainda não vimos tudo. No futebol, Guerra, quem não tem franja, ajeita a sobrancelha, Pedro. Vai pelo básico. Não tem muito o que inventar. Mas foi o que o Abel fez. Ele chegou em Porto Alegre, ele botou 2 linhas de 4, 2 atacantes, terminou o assunto. Ele defendia bem e atacava sempre que possível. E sempre que possível ele conquistou 9 vitórias consecutivas. Simplificou. Mas ele andou perdendo no fim, claro, mas o time do Inter não vai ganhar todas. Algumas das vitórias até não jogando coisa nenhuma, mas ganhou, né? Porque defendia bem, né? Pô, eu vou debater com o Bagé vem no joelho, ele olha pra mim e diz assim, quem não tem franja, ajeita a sobrancelha. Não, pior que não, foi só um ditado do interior. Só um pouquinho, bota o Leonardo Grandão aí na tela, aí, por gentileza, que eu quero ver se ele tem sobrancelha, porque franja... Tem. Não, sobrancelha tem. Pelo menos isso. E não corta, eu não corto. Mas, Pedro, a discussão no Grêmio... intencional, Léo. A discussão do Grêmio não é modelo de jogo, né? Numérico, né? É escolha de jogadores. Escolha de jogadores, definição. Claro. O Grêmio parte o seguinte, o Grêmio tem 3 atacantes definidos, certo? Certo. Douglas Costa, Diego. Diego. Perfeito, vai estar liquidado. O Grêmio tem um volante definido. Thiago, definido. Segundo definido, Matheus. O Grêmio tem 2 zagueiros definidos. Perfeito. Sim. O Grêmio falta definir os laterais, por exemplo. Os que não estão jogando. Seus garotos. Olha aqui, ó. Opa, fala, Guerra. Não deu.
Tá. Então o Grêmio precisa fazer algumas alterações de jogadores para ver se isso melhora, porque o time do Grêmio está taticamente definido. Isso é uma lembrança bastante importante. Agora, a escolha de jogadores, o próprio goleiro do Grêmio é um barril de pólvora, assim, pronto para incendiar, tá entendendo? Imagina se o Grêmio perde com uma falha dele e chega a quarta partida. É que dependendo... Isso pode acontecer, falhar é da vida, pode acontecer com todo mundo. Mas olha a responsabilidade, olha o nervosismo que esse coitado desse cara deve entrar em campo. Mas o que, Bajé? Mas a própria, dependendo da tá ideia que vai colocar de jogo... O Maurício está funcionando, dependendo da Maurício. ideia que vai colocar de jogo o Thiago Nunes... Eu já tô funcionando de novo. O Alex está no ar. Não, o Alex está no ar. Vai lá, Alex. Agora nós tivemos assim um ar, tá com negócio delay, meio maluco, né? Bagé, vamos ver, A gente Bagé. está com delay, eu acho, Pedro. Tá, Leonardo, vamos ver, Leonardo. Eu tô bem eu aqui, acho que é Pedro. só um delay, mas eu... É só um delay. Mas a questão toda é que o Grêmio ele tá se ajustando. Mas é um delay de 1h15. E tem um outro ponto, Pedro, que é o seguinte, o Thiago, além de ele estar montando o time, ele está construindo hierarquia de vestiário. Ele está chegando num vestiário que é multicampeão, que é cheio de jogador com faixa e jogador com ascendência. Ele não pode chegar descartando todo mundo. Ele está entrando pianinho no vestiário. Ele está aos poucos colocando a mão dele. Ele não pode descartar todo mundo. E tinha um técnico que era uma referência, que é a estátua. Então ele não pode chegar e descartar todo mundo e colocar a gurizada para jogar. Isso vai ser aos poucos. Mas ele foi contratado, né, Léo? Ele foi contratado pela posição de ser um técnico que já era campeão com o Atlético Paranaense e que passou pelo Corinthians. Mas não era no Corinthians, novato, né? No Corinthians ele fez isso. Vou te dizer uma coisa que ele pode fazer. O que ele pode fazer, Pedro? Ele pode ir lá no Grupo IESA, está apresentando a nova Fiat Toro 2022. E tem bala, vai ficar bonito o Thiago Nunes dentro do Toro. Tem bala para isso, hein, Pedro? Tem bala. Tem, compra à vista, claro. Olha aqui, Garrinha, 185 cavalos, tu que gosta de turf. Imagina, tu tem um lá, Pangaré, e já está feliz da vida. O Toro tem 185 cavalos. Então venha conhecer na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Para calcário e argamassa, confie na FIDA, FMP, direito por excelência, direito para a vida, e Zé Pneus, a sua revenda oficial, né? A Zé Pneus conserta tudo que é dificuldade que tem o seu carro, tá legal? Amortecedor, tá? Freios, geometria, balanceamento, troca de óleo, aquilo que aparecer, passa na Zé Pneus, que o Zé tá lá te esperando, tá? 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Zé Pneus, uma empresa gaúcha, né? E representante da Goodyear. Pneus Goodyear, na Zé Pneus, intervalo comercial, nós voltamos em seguida. São 2h03, o Sala de Redação está de volta. Planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agora IESA Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Gimonte Bach para uma rotina mais segura. Zafari Bourbon e Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Muito bem. Que é, Maurício Saraiva? O que tu tá olhando assim? Não vem falar do Inter, né? Não vem falar do Inter. Tá. Não, o Inter não vamos falar mais. Já falamos do Inter suficiente. Até ele ganhar da Chapecoense. Tá fazendo leitura de olhar agora, coisa linda. Enche o saco o Inter. É que eu tô no GZH, com você, Pedro. assim como... Não, agora tá bom. Assim como milhares de ouvintes, internautas, né? Ou telespectadores, chama do jeito que quiser, olhando, nos observando, né? Atentamente ligados aos cabelos brancos de Maurício Saraiva, careca, do Leonardo Oliveira, enfim, algumas, né? A gordura do Alex Bagé, uma coisa assim que eu vou te contar espetacular, mas enfim, este é eu o não sou Sala gordo, de Pedro, eu Redação. sou forte, é diferente. É o que temos, né, Pedro? É isso aí que temos. É o que não podemos dá pra mudar. apresentar. Quem te viu galã disputando guria com o Davi Coimbra lá na redação da 0 Hora te vê desse jeito agora, careca, acabado, casado, 5 filhos. Mas feliz, né, Pedro? Feliz, isso é importante. Isso é importante, isso é que é importante. Não tenha dúvida nenhuma. Bom, Bagé, hoje tem sorteio dos grupos da Copa do Brasil, né? Tem sorteio agora. Pode pegar o Flamengo ou o Jacuiriense, aquele, como é o nome daquilo lá? Eu tô torcendo pra pegar o CRB. Juazeirense. Juazeirense. Pode pegar. Mas sabe que hoje até eu e o Potter falávamos mais cedo sobre isso.
Eu, sinceramente, se tiver que cair o Flamengo, que pegue o Flamengo agora. Não adianta ficar remediando algo que pode ser mais dolorido lá na frente, Pedro. O Grêmio precisa... claro que eu não estou dizendo que o Grêmio está escolhendo... eu não estou dizendo que o Grêmio está escolhendo o adversário, né? Agora, eu, sinceramente, eu estou muito tranquilo. Se tiver que pegar o Flamengo, pega o Flamengo agora. Quando são os jogos? Potter, deixa eu te pegar com certeza aqui, eu já te passo. É em julho, julho. É julho, tá. Não tem as datas aqui, mas é julho. Tá. Entendi. E primeiro tem que passar toda a Copa América, depois tem oitavas de final da Libertadores, aí claro que vem a Copa do Brasil. Eu entendo a tese do Bagé no macro do futebol, né? Mas o Grêmio, claro que tá torcendo para alguém menor para poder passar de fase, ganhar a grana, né? O que o Inter fez contra o Vitória da Bahia é inacreditável, né? Num ano terrível de finanças, ser eliminado pelo Vitória da Bahia sem jogar nada. Potter, os alertas que o futebol brasileiro estão dando, independentemente da tese que o Léo levantou já há algum tempo, sobre a mudança de status dos clubes menos famosos e mais bem geridos, mas ao longo da Copa do Brasil já aconteceu bastante do clube grande ser eliminado pelo inesperado, pelo pequeno, virar aniversário de churrasco. O Asa de Arapiraca virou símbolo disso com o Palmeiras anos atrás. E esse mesmo Palmeiras acaba de se atrapalhar de novo com o CRB. E eu tenho a impressão que mesmo que dê, por exemplo, Grêmio contra Juazeirense, evidente que é 9-1 para o Grêmio, mas o futebol autoriza que haja uma chance do Juazeirense. E essa tensão, essa concentração para você evitar o pior, é o que cada resultado inesperado ensina para quem continua no campeonato. Se o Grêmio for eliminado, se o Grêmio for eliminado pelo Juazeirense, é suicídio coletivo, Maurício. Mas alguém foi pelo Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. Alguém foi pelo Santo André, pelo 15 de Campo Bom, que bateu com o Santo André na semifinal. A Copa do Brasil... só para dar informação, final de julho, começo de agosto, né? Eu quero te dar uma outra informação, que eu, na verdade, eu queria pegar o Inter, porque Grenal é muito mais tranquilo. Mas aí o Inter ficou pelo caminho contra a Vitória e não tem como. Aceita a flauta. Que venha o Flamengo. Aceita a flauta. Aceita a flauta. E te passo a minha senha da Comebol TV mais tarde. O cara mandou dizer que tem que internar o Bagé, porque o Bagé quer pegar o Flamengo de cara. Sim, mas tem que internar mesmo. Não, na real, ninguém tá vendo pela imagem, mas o braço do Bagé tá ligado no soro. Quando o cara escolhe ali o Flamengo, aquele braço não tá aparecendo ali, já tá ligado ali no soro. Eu gosto de desafio gigante, né, cara? Vai ter que bater que a Copa do Brasil, Bagé. Né? Bagé, a Copa do Brasil ela tem duas coisas. Ela tem o dinheiro e tem o título. O título tu já sabe. E a grana, bom, é 2.700, 3.500. Isso o Internacional botou fora. Eu acho que o Inter talvez não tivesse condições de ganhar o título, tá? Mais complicado, tem que passar 4, 5 fases e tal, tá? Agora, ganhar o dinheiro, o Inter rasgou 2.700.000. Não, e ano passado, num pênalti do Wendel lá no Independência, 7 milhões. 7 milhões de reais, assim, ó. Para longe. Nos 2 piores anos fiscais da história do Inter. Na Copa Libertadores, aliás, o Internacional tem agora, supostamente, um dos adversários mais frágeis em cima de quem já botou um sexteto no Beira-Rio. O Inter ganhou do Olímpia de 6-1 e depois ganharia na casa do Olímpia de novo de 1-0. Então, num primeiro momento, você passa das oitavas de final na lógica, porque o Olímpia é menos do que você. Tudo muito lindo, a clap-clap, entrou uma grana a mais, entrou uma cota a mais da fase. 5 mas já pau. na fase seguinte é Flamengo ou Racing. Então, no dinheiro, o Pedro tem toda a razão, quando você tem uma eliminação esdrúxula, como pro Vitória da Bahia, ou Palmeiras pro CRB, é como se você rasgasse notas de 100. Mas na Libertadores, para efeito de título, o Inter tem que passar do Olímpia, supostamente mais fraco, e logo depois vai pegar um Flamengo, ou Defensa e Justiça, ou coisa que o valha, ou Racing da Argentina, vai ter que passar para ser campeão. Então, o Alex, o raciocínio dele não é de maluco, não. É isso aí, Ele tem Maurício. que pegar o Flamengo em algum momento, pega logo. Agora. Não, mas ele perde dinheiro. Mas eliminado, quem tu não pega a grana. Peraí, não, só um pouquinho, peraí. Aonde que tá escrito que se pegar o Flamengo tá fora? Não, mas é mais provável em relação ao Juazeirense. Bom, mas a probabilidade, ela existe pros dois lados. Eu não, sei que não tá jogando nada. É melhor enfrentar. Uma internação eu preferia a Grenal. Eu já disse, eu preferia a Grenal, que era fácil. Mas já que não tem a possibilidade, que vem o Flamengo. O futebol tá muito igual, todo mundo sabe disso. Olha, nós estamos vendo. Não, tá certo o Bagé, tem que pegar o Flamengo mesmo, tá certo ele. Eu vou até torcer junto com o Bagé para pegar o Flamengo. Nós estamos vendo resultados aí que são inacreditáveis. Né? Tá acontecendo coisa no futebol, o futebol tá muito louco. Mas é sempre melhor pegar aquele que
que não tem não está entre os candidatos. Camisa mais leve, né? É bom pegar sempre o que está doente, entendeu? Não o que está fazendo ginástica. Por isso que eu queria Grenal. Agora, imagina se eu pego Vitória. Se eu pego Vitória, eu já pego um time melhor. Potter, Bom, como é que tu deixa ele debochar assim, Potter? Como é que ele deixa ele debochar? Em Copa São do fato. Brasil, quando se cruzaram, só passou um. Só passou um. Em Copa do Brasil, quando se cruzaram, né? Então, e o Inter foi até campeão. É que a Copa do Brasil é uma desgraça, Pedro. Eu não sei porque ela existe. Não sei porque o Inter participa dela. O Inter tem que pedir a média do dinheiro lá e participar, porque é uma coisa horrorosa. O torcedor colorado sabe que vai sofrer na Copa do Brasil. É um horror. É uma coisa horrorosa. É uma estatística desde 89 patética, com eliminações com clubes pequeníssimos, sabe, com fiasqueiras no meio da semana. Aí foi campeão em 92, foi 2 vezes vice, beleza, mas é um horror. É impressionante como o Inter joga mal essa competição. É uma coisa tremenda. O Inter já foi eliminado pelo Vitória 3 vezes na Copa do Brasil, se não me falha a memória. 3 vezes. É impressionante. 3 Sabe, não vezes. existe uma coisa. Uma 2000... vez com o André Lima debochando do Inter. Sabe quando o André Lima tá debochando de ti, que a tua fase é tremenda. Mas é entende? que Tipo assim, o histórico tem que largar do Inter, de mão, sabe? É uma coisa horrorosa como trata mal isso. O histórico do Inter na Copa do Brasil, ele tem eliminações pro América Mineiro, né? O Dinho jogava no América Mineiro, tem Remo, tem Fortaleza. ano passado, Tem Remo, Ceará, Fortaleza, Vitória, todo time Paraná médio. também. Eu acho que Paraná, o Inter tem eliminações contra o Paraná. Paraná. É uma coisa, só não tem contra o Agora, Grêmio, mas coisa estranha. deixa eu dizer para quem nos ouve, torcedor e torcedora de Grêmio de Internacional, que eu tenho fundadas esperanças de que há ponto de retorno, se não para título no Brasileiro, porque o atraso é real, mas para a vaga de Libertadores na competição dos pontos corridos e para as eliminatórias, Grêmio, Copa do Brasil e Sul-Americana, Inter Libertadores, eu tenho esperanças de que haja melhora, sim, a partir de o Thiago Nunes revisando conceitos seus, vendo que as perguntas não são os inimigos são os problemas do time do Grêmio que ele está ali para resolver. E no caso do Internacional, quem assume, o Pedro insiste bastante nisso e com razão, quem assume está assumindo um elenco vice-campeão brasileiro, que mediante estratégia conseguiu chegar tão longe assim. Eu concordo com o Léo, que eu ouvi o programa ontem, né, em parte dele trabalhando junto com o que o Léo dizia, de que o Internacional, quando eu voltava do Globo Esporte, que o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro. Ele foi vice-campeão brilhantemente, eu votei no Abel para melhor técnico do Brasil, mas ele perdeu pelas próprias mãos o título brasileiro contra o Sport Recife. Então, mas o Leonardo parece que ficou brabo com o vice-campeonato. Enfureceu. Não é ficar brabo, Pedro. Eu quero lembrar só que este elenco chegou longe. Vice-campeão brasileiro, ele é melhor do que 18 times da Série A. Aqui, assim, Pedro, desculpa te falar assim, a gente pode elogiar e não elogiar, né? A finaleira do Inter, do Inter no ano passado, ela é medíocre. E por isso não ganhou. Sim, mas o Inter tem seu tamanho, né? Ele fez 9 vitórias consecutivas, estava fora da casinha, e quando voltou para a casinha... Aí tem uma derrota patética contra o Sport aqui, tem uma estratégia pequeníssima contra o Atlético Paranaense. Que o Wendel vai para a rua, e aí tu joga com 10, aí tu fica nervoso. Mas a derrota no pontos corrido, a derrota no pontos corrido é um somatório de coisas. É um somatório. Entendeu? Pontos. Por isso que eu digo que cada jogo é o mesmo peso, é 3 pontos. Agora, é aquele negócio que o Maurício diz, tem o sonho de chegar na Libertadores ali. Sim, se não chegar na Libertadores, tá rebaixado, porque e agora vai 17 para Libertadores, né? É obrigação. Claro. Não, na real, vai ter time rebaixado na Libertadores ainda. Tu tem 20, né? Tu tem 20 clubes. 4 vão ser rebaixados, ou seja, não vão disputar nada. Te sobram 16. Dos 16, Léo, já tem campeonato que foi metade para a Libertadores. 8, então a Libertadores hoje, 8. Ela é glória para o Fortaleza, ela é glória para o Ceará, ela é glória para o Atlético Goianiense. A dupla Grenal tem a obrigação de disputar lá em cima. Não, e Bagé, e daqui a pouco fica em 6º, 7º ali, pega a pré-Libertadores, que destrói o ano que vem. Já destrói o ano que vem, o planejamento já no outro ano, né? O Brasileirão... Eu só não concordo com vocês que Grêmio e Inter não tem mais nada que fazer no Campeonato Brasileiro. Tem sim. Estão atrasados, sim. Não é com vocês, eu cheguei a falar aqui que acabou. O Grêmio tem 3 jogos no Brasileirão. Horríveis, beleza. Sim, mas são 3 jogos. Só 3. São 5 rodadas apenas, o campeonato vai ter muito perde e ganha, né? Mas retomando ali, o Bagé fala das vagas. São 7 vagas pro Brasil, né, Bagé? 6 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil. Se o brasileiro for campeão da Sul-Americana e o outro for campeão da Libertadores... O que pode acontecer?
o que pode acontecer, porque Mais da metade. o patamar dos brasileiros em relação ao resto do continente, ele se tornou maior com toda a questão da pandemia. Se tu passares na frente da sede da CBF nessa época de final de campeonato e alguém te chamar de clube, tu ganha uma vaga na Libertadores. Mas esse perde-ganha também serve para a dupla Grenal, né? A dupla Grenal vai perder e vai ganhar. E aí é que é o problema. Quem está atrás do perde-ganha fica sem chance. Isso é matemática. Ó, vai ter perde-ganha. Não, mas a dupla Grenal não vai perder, não, a dupla Grenal vai ganhar. Bom, aí é campeã. Não, ela vai perder e vai ganhar como os outros, só que ela está em desvantagem nos pontos. E aí, meu amigo, a vaca Guerrinha, foi pro hoje Mas o retrato de hoje, é muito cedo. o retrato de hoje, ele agora é 14h16, é muito cedo. É cedo ainda. Tá bom. Deixa eu chamar o intervalo comercial, então. A gente faz 3 minutos de descanso e essas mentes maravilhosas, competentes, lúcidas, voltam logo depois do intervalo comercial. Fala por ti. 11h19, a última parte do Sala de Redação está chegando agora para perguntar para Maurício Saraiva, o homem que mais entende de pandemia aqui no programa, quais são as condições para os Jogos Olímpicos. Faltam 31 dias hoje, faltando 31 dias, Maurício Saraiva. De ontem para hoje, né, Pedro, a notícia que vem do Japão é a conclusão de que é possível fazer competição esportiva com um público máximo de 10 mil pessoas. Isso. Segundo disseram lá os organizadores, não impactaria o sistema de saúde do Japão. Há uma testagem muito forte e vacinação de todos os integrantes diretos do espetáculo, sejam esportistas, sejam jornalistas que vão cobrir o evento, quem está no entorno dele. Então essa testagem deve estar garantindo a segurança sanitária, que é o que me bate sempre, toda vez que defendi a volta ou a continuidade do futebol aqui, nunca foi a qualquer preço. E tenho certeza que as pessoas entenderam e compreenderam isso. Quando eu vejo a Libertadores acontecer, o Brasileirão acontecer, a Copa do Brasil e antes o Gauchão, eu vejo protocolos sanitários rígidos o suficiente para que um time não contamine o outro, para que o positivado fique afastado e, portanto, só joguem os saudáveis. E isso está acontecendo perfeitamente dentro do possível nas competições onde um time chega, treina, vai para o hotel, vai para o estádio, volta para sua casa. Por que na Copa América está acontecendo diferente? O Zé levantou uma tese interessante hoje no Esportes ao Meio-Dia, que há mais testagem na Copa América. Porém, há um outro componente que me parece muito mais grave e já esperado anteriormente. Na Copa América, que era desnecessário acontecer nesse momento e muito mais no Brasil, as delegações ficam. Elas circulam dentro do país, vindas de outros países, 30 pessoas, circulando minimamente, mas circulando sim por aqui, permanecendo por aqui. E isso faz da Copa América um festival de casos, felizmente sem mortes até aqui, mas um festival de casos que não era necessário acontecer, porque é diferente. Não deu. A maneira como a Copa América acontece aqui, Pedro, é diferente do protocolo que sustenta Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, e que garante a continuidade dos eventos. Então, tinha todo um esquema programado para ser na Colômbia e na Argentina, e no último dia, faltando 3, 4 dias para começar a competição, volta para o Brasil. Bom, aí não dá tempo de arrumar nada e nós temos 140 casos de Covid-19 dentro da competição da Copa América, o que é um número altamente exagerado, imagina. Compara com o que aconteceu no Campeonato Gaúcho, por exemplo, que aliás, eu falei ontem com o doutor Paulo Petri, filho de Rudy Armin Petri, e ele foi um dos que, junto com o Luciano Oxman, colocou aquele protocolo para os 2 campeonatos gaúchos que foram disputados. E nós tivemos, assim, uma segurança absoluta, não há caso, não houve nada, talvez 1, 2 caras lá, que a gente nem ficou sabendo. Enfim, foi um protocolo super bem feito. Agora precisa tempo, tem que pensar, tem que avaliar, e a Copa América veio atropeladamente para o Brasil e não deu tempo. A Copa América é um improviso, né, Pedro? A Copa América é um improviso, e mas o improviso cobra preço. Improvisar com doença é meio ruim, né, Maurício? Melhor no papel ter mais convicção. Fizeram a organização da Copa América num guardanapo, né? E a gente tem aí outra, é algo que não é nem atraente para assistir, né? Eu confesso a vocês, por dever de ofício, eu deveria ter feito e não fiz. Eu não tô assistindo a Copa América. Eu tô pegando os melhores momentos também. Só gol. A Copa América, ela repete os jogos das eliminatórias, o que é um problema. Segundo, ela está no Brasil, onde muita gente não queria que ela tivesse, pelo risco que ela poderia representar do ponto de vista sanitário. E não está na Globo, né? Aí o cara vai dizer assim, tu tá puxando o saco da Globo. Não, as coisas na Globo acontecem. Fora da Globo, nem sempre.
a Conmebol perdeu uma chance espetacular de agilizar as rodadas, né, das eliminatórias. Espetacular. Sem Jogos dúvida, valendo muito mais que a Copa América. Jogadores querendo, né? Querendo, porque querem estar na Copa do Mundo. Agora faria nesse mesinho aí, quantas rodadas dariam para fazer? No mínimo umas 6 rodadas de eliminatórias. Limparia o mercado, melhoraria todos os campeonatos nacionais, que não teriam. Faria uma média com os clubes europeus, né? Que teriam os jogadores cedidos num espaço que tá parada, o futebol de clubes na Europa lá. Uma grande chance de fazer rapidamente, fazer quarta, domingo, faria várias rodadas, talvez até acabasse. Acabasse, eu exagerei, né? Porque é turno e retorno, mas limparia bastante o calendário. Facilitaria muito. Num momento técnico importante, que os caras estão descansados, né? Teria mais futebol para ver. Uma coisa mas aí boa não que eu vi... perguntaram para nós, né, Pedro? Se perguntasse para nós, a gente dava essa ideia. Não, o nosso sanitarista, Maurício Saraiva, resolveria o problema com tranquilidade, não tem dúvida nenhuma. Deixa eu só dizer o seguinte, ontem eu assisti o jogo, me alertaram, olha, o Facundo entrou em campo, o Facundo Torres, tá? Eu fui dar uma olhadinha no Facundo. Uruguai e Chile, tá? Olha, o Facundo é um jogador interessante, hein? Bom jogador, bom passador. Muito bom jogador. O Grêmio não tem 20 milhões de dólares para comprar ele, né? Mas o Grêmio andou sondando lá, já tava um papo lá, eu noticiei isso aí, tá? É um jogador que se pudesse vir para o Grêmio, que eu acho que não vai conseguir, porque o Grêmio não vai botar toda essa grana num jogador. É que tem alguém saindo, Pedro, e isso pode facilitar. Eu não tenho informação de quem é. Mas o Grêmio tem grande possibilidade de vender um jogador agora na janela. Eu acho que é o Jean-Pierre. Eu também iria mais pro lado do Jean-Pierre. Não, aí eu acho que a troca do Jean-Pierre pelo Facundo Torres, claro que isso aí depois no futuro pode não confirmar nada. Neste momento eu faria, pelo mesmo dinheiro eu faria. Mas é que esses jogadores... Houve um tempo que eu discutiria, Léo, eu discordaria do Pedro sobre isso. Hoje, considerando tudo que o Jean-Pierre me desmostra, e considerando que um jogador da idade do Torres já está na seleção do seu país, eu também faria. É que esse jogador, quando ele tem... Eu estava dando uma olhada aqui, porque o Peñarol tem o goleador da Copa Sul-Americana, mas aí é o centroavante, é o Álvaro Martínez, que é muito bom jogador também. E o Facundo Torres é a joia do Peñarol, e por isso o Peñarol atropelou na Sul-Americana, passou por cima do Corinthians, como quis. Mas quando ele chega na seleção uruguaia, ele já está fugindo do alcance de clube brasileiro. O próprio Arrascaeta, quando vem, quase para no Inter, ele já está numa... Ele já está ainda... Ele não está ainda na seleção afirmada, ele é de seleção sub-20, é o cara do Defensor, ainda estava ao alcance. Mas o Facundo Torres e o Brian Ocampo, que é do Nacional, que também está na seleção, quando chega na seleção principal do Uruguai, os olheiros já vêm acompanhando há muito tempo e o preço inflaciona bastante, infelizmente. O que me impressiona é que a gente não olha tanto o mercado uruguaio, né? É aqui do lado. Pega um carro, 800 quilômetros, tu assiste 5 jogos do Campeonato Uruguaio no final de semana. Fazer isso domingo. E em vários estádios tu consegue levar carne e assar no estádio. Claro. E a gente não consegue acompanhar esses jogadores, né? Tem vários jogadores que saem, inclusive, da fronteira. O zagueiro, o Ronald Araújo, que é zagueiro do Barcelona, ele é ali de Rivera Livramento. O Duda Pinto não viu o cara pra avisar? Matematicamente é mais fácil buscar isso no Brasil pelo poder de adaptação, né? Porque primeiro porque tem mais gente, né? Tem mais lugares para descobrir, né? Que eu acho até que Inter e Grêmio conseguem fazer isso com agilidade. O Inter cresceu um pouquinho, o Grêmio fez e ganhou títulos na década passada por causa disso, né? De achar Cebolinha lá no Ceará, né? De se espalhar pelo Brasil e achar. O Inter também fez bastante isso aí, né? O Nilmar não é do Rio Grande do Sul, por exemplo. Quando o Inter acha ele, né? Junto com o Sidmar. Lembra? No Paraná, né? Sim, lá no Paraná, né? A mesma coisa, o Pato, né? De Pato Branco. Eu acho que o Inter e o Grêmio conseguem fazer isso aí. O problema é que no Uruguai, Léo, pra te ser jogador de ponta, é muito complicado. É tipo achar... a seleção do Uruguai, eu já falei aqui, é um milagre. É um milagre. Mas, como se fosse a região metropolitana de Porto Alegre. Potter, o Uruguai tem um sistema, até a gente já falou sobre isso, e depois pode aprofundar mais adiante, mas o Uruguai tem o Baby Futebol, que é um torneio de sub-7, sub-9, um espaço menor de campo e reúne famílias. A bola não sai, né? A Liga tem mais de 500 clubes. A Liga foi feito aqui, né? De Baby Futebol. Há 2 anos, eu joguei no Alegrete isso aí, nunca perdi um jogo. Maurício Andrade, que foi inclusive jogador da base, filho de Jorge Andrade, no Internacional. Onde fica o ele realizou uma competição assim.
Amanhã goleira você do saberá tamanho, onde com toda a fica o medição. Alegrete. quer Segue que o fale, rumo do teu próprio Você está coração. interrompendo, já está finalizando o debate. Você vai cortar, Pedro, é isso? Então Pela tá, fiquemos estrada quietos. algum ginete. Vai, Pedro. Eu vai, só não pode. vou E reclamar porque tu ouvirás tá cantando. Toque Canta de muito bem. gaita de violão. Vai. Olha, Isso é o alemão. fim do programa. Isso é o Conta fim aí, do programa, alemão. Leandro. Esse é o Assume. fim do rádio. Pedro,